Boa noite, amigos da Live com Erlanger. Vamos iniciar em breve mais uma Live com Erlanger. E hoje o nosso entrevistado, o meu entrevistado, é Arthur Virgílio Neto. É um dos postulantes à prévia do PSDB, da disputa da presidência, algo que o PSDB vem perdendo há algum tempo. Aí está naquela hora que eu pergunto se as pessoas estão me ouvindo. Tá aqui avisando que eu entrei. Arthur Virgílio. Se puder solicitar para entrar. Perfeito. Meu problema auditivo aqui. Talvez eu tenha que trocar. Já estou pronto. E aí, Luiz Erlanger, tudo bem? Nossa, estou te ouvindo bem. Prazer Tudo te ver. bem? Tudo bem, faz tanto tempo, né? Assim, eu não faço assim. Sumiu. É, Eu não faço tanta diferença assim. Isso não é declaração de apoio, muito menos, mas é uma alegria te reencontrar, porque nós nos conhecemos num período muito bacana assim, da redemocratização. Você eu como lembro. um baita de um militar. Você não... Aquela coisa que o Romário fala, né? Que entrou no ônibus, já quer estar na janela. Você já É, está nesse ônibus há muito tempo. o Romário dizia isso, né? É isso aí. Você está com 75 anos, não é isso? Fiz ontem 76. Caramba, eu tô com 66, então tecnicamente é a mesma geração. Olha só, quando tá com cargo eu chamo de senhor. Quando tá. Eu vou te chamar de você, tá? Não, para mim é sempre você mesmo. Tá Todo tempo bom. que a gente conhece, esse Antes de eu amigo. entrar, nas lives que eu faço normalmente, eu vou te perguntar. Primeiro, assim, que rola esse PSDB? Estão discutindo agora aplicativo. O que você acha que vai adiar? Não vai adiar? O que vai acontecer? Não, não adia, porque seria uma coisa muito perversa com o partido, né? Adiar, mas o aplicativo, eu acho que foi uma tentativa boa, uma tentativa de facilitar a vinda de mais pessoas. Mas como tem duas plataformas, Android e a outra, não é? iOS, então fica difícil para algumas pessoas entrarem no jogo aí participarem das prévias melhor. Uhum. Mas de qualquer maneira, eu creio que as prévias são imperfeitas. Lá os votos têm valores, né, têm ponderações, valores diferentes. O voto de um militante é igual a um vereador é 12,5 vezes mais, quer dizer, então ainda está longe do ideal, né? Mas eu creio que a gente avança porque é uma coisa que estava adormecida nos estatutos do partido, que agora lá o Bruno Araújo resolveu colocar na hora do dia e pronto. Eu achei bom, achei que foi um gesto bacana, porque consagra a ideia de que nós teremos prévias sempre. Então, daqui a outra eleição, prévia outra vez, no meio tempo vai aperfeiçoando, né? Até chegarmos um pouco ao que acontece nos Estados Unidos, né? Você ter eu, por exemplo, Convenção. aquela coisa, eu, por exemplo, acho que eles não têm mais necessidade nos Estados Unidos daquele colégio eleitoral, né? Eles não têm mais necessidade, porque aquilo o objetivo era desenvolver regiões menos desenvolvidas, né? Então, obrigava os possíveis, o futuro mandatários, a irem lá. Então, tem que ir em New Hampshire, tem que ir em tudo que é lugar. E acho que depois a votação podia ser universal mesmo. Quem teve mais votos leva, né? E não aquela contagem do colégio eleitoral que eu sinto que é um atraso para eles, né? É um atraso deles, né? Mas pegou nos Estados Unidos aquela cultura de que você tem que ir em todos os estados, né? Então, quem disputa as prévias vai aos estados todos. Quando candidato, aí você tem a sua estratégia lá, né? Mas, em princípio, todo mundo tem valor. Ou seja, e quando você se vê obrigado a ir fazer um caucus, né? Uma coisa menor, uma realidade menor, você faz e toma conhecimento dos problemas que aquele lugar tem, né?
Eu acabei de visitar agora 25 estados, 24 estados brasileiros. E uma coisa cansativa, né? Tudo mais, a gente quase não almoçava, não jantava. Comia muito sanduíche no avião, muita coisa. E isso tirou a gente um pouco da zona de conforto. Mas foi bom. Muito bom, porque a gente percebe primeiro o tamanho do Brasil, os problemas do Brasil, e depois a capacidade que o Brasil teria, se bem governado, de ter soluções, né? Oferecer soluções. Uma vez, no governo do presidente Fernando Henrique, Irlande, eu fui convidado para fazer umas palestras em Rondônia. E aí eu fui lá. E o quadro econômico estava feio, aquelas crises internacionais vinham e machucavam bastante, né, o país. Mas eu vi Rondônia assim, lá é um lugar propício para o agronegócio, coisa que o resto da Amazônia não é, né? Mas lá eu via que tinha uma economia florescendo. E voltei e falei com o presidente, olha, eu acho que a gente tem muitas razões para acreditar no país, muitas. Por exemplo, eu vi essa crise toda que está aí, mas o pessoal lá em Rondônia, fazendo o agronegócio, está de vento em popa mesmo. E eu via Ribeirão Preto uma vez, fui lá, era um tal de pousar jatinho particular e subir jatinho particular, daquelas pessoas muito ricas da região, né? Da região rica. E aí eu vi uma moda, assim, meninas, moças, rapazes vestidas de cowboy, né? Aquela coisa. Aí eu estava com os companheiros e falei, olha, acho que eles têm direito, o pessoal vitorioso como eles tem direito de se vestir de cowboy, de se vestir de xerife, de marshal, qualquer coisa, né? Mas é uma coisa muito, muito boa mesmo. Eu saber que a gente tem como buscar. Agora, passa por nós. A gente já está no ar? Já está, né? Ah, já está, tá bom. Passa por nós, esse furacão aí, né? Chamado Jair Messias Bolsonaro. Né? Que negócio complicado. Que coisa complicada. E eu fico impressionado porque eu tinha uma grande admiração intelectual pelo Guedes. Eu tinha uma admiração intelectual enorme por ele. Com concordâncias e discordâncias, mas muito respeito. Hoje eu vejo que ele arquiteta essas saídas, essas furações de teto, essas criações artificiais aí de espaço fiscal, né? Vai custar muito caro mais tarde, sobretudo para as pessoas mais pobres, vai custar muito para o Brasil, em termos de credibilidade, tudo, que ele voltou a ser um país caloteiro, um país que não honra seus débitos, os exemplos são os pregatórios, né? Eu fiquei, no começo eu não entendia bem, mas hoje eu acho que o Paulo Guedes está adaptado àquilo, é o meio ambiente dele, está adaptado e ele vai levando, né? Ele vai levando a coisa de um jeito que não é o jeito que eu esperava. Eu esperava dele assim, até um ultra-radicalismo Liberal. liberal, isso. Esperava isso tudo dele, mas não esperava que ele justificasse esse quadro de caos que está aí. O Bolsonaro diz nos Emirados Árabes, lá que em Abu Dhabi, né? Ele fala, a floresta é úmida, então ela não pega fogo. E o outro diz, pô, nós estamos crescendo mais do que o mundo. Quer dizer, não é verdade, nós crescemos menos, geramos emprego até em 2020, quando tinha uma recessão. Não é verdade, em 2020 o número de desempregados aumentou muito, no Brasil não gerou emprego nenhum. Eu não sei, eu perdi bastante, perdi a admiração por ele, né? Perdi a admiração por ele. E quanto ao Bolsonaro, assim, foi meu colega, você deve ter acompanhado um pouco ele, né? Talvez você nunca tenha entrevistado ele antes, né? Um jornalista como você, porque ele nunca entrevistou o Bolsonaro. Estou errado? Não, eu não sei. Eu já tentei. Não, depois disso estou tentando entrevistá-lo. Mas eu acho que Não ele é agora. muito. Não, mas mesmo antes, ele não era um político expressivo, né? Que Não, justificasse a atenção da imprensa. pois Né? é isso que eu sentia. Aí, de repente, aquelas pautas dele, a misoginia dele, com a homofobia dele, com aquele apego dele a torturadores, a idolatria,
que era dele e era do vice-presidente, ao brilhante Ustra, aquele torturador, torturou a minha amiga, colega, foi colega minha de parlamento, a Beth Mendes, né? E a Beth foi a uma reunião na Embaixada do Uruguai, ela tinha ido para uma missão parlamentar, acho que era o Parlamento Latino-Americano, né? E aí ela foi convidada pelo embaixador para ir a um jantar. Quando ela chegou lá, ela descobriu e logo de cara que o torturador dela era o adido militar lá no Uruguai. Aí ela não teve conversa. Você me torturou, você me abusou do meu direito de ser humano, de não ser tocado desse jeito, enfim, e jogou duro, né? Ele ficou lívido, né? Não esboçou uma reação, acho que ele acabou se retirando, ou ela se retirou, não sei, mas para ele ficou muito ruim, que havia outros diplomatas, havia outros adidos, enfim, e ele foi acusado por uma deputada que não ia ser louca a ponto de dizer que foi torturada sem ter sido, né? Então, aquela coisa dele, eu me lembro que eu fazia tudo para ignorá-lo, fazia tudo para não dar bola para ele. E consegui, ao longo dos meus 20 anos de parlamento, não dar bola para ele. Mas, um dia, ele se referendou ao Genuíno, e disse que o Genuíno não foi corajoso na hora da tortura. Pô, fiquei indignado com aquilo. Aí pedi ao presidente, sem citar o nome dele, que tirasse dos anais essas expressões que não é estar no parlamento de um país que pretende ser considerado sempre democrático, né? E aí ele ficou falando umas bobagens lá por trás, não dei bola, enfim, e consegui assim passar. Volta e meia aquele discurso, depois eu vi ele, aquela deputada do PT, Maria do Rosário, né? Uma coisa grosseira, enfim. E agora deu para mentir, né? Deu para mentir. Fica mentindo sobre dados, pensa que vai ganhar credibilidade internacional com essa diplomacia de meia tigela que ele faz. Nunca a nossa diplomacia esteve num nível tão baixo. Nunca, nunca. Mesmo na ditadura militar, você vê que a abertura para a China se deu no governo Geisel, né? E o chanceler era o Azeredo da Silveira, se eu não me engano. Era ele, né? Eu fiquei em dúvida se era o Ramiro Saraiva Guerreiro ou se era o Azeredo da Silveira. Mas acho que foi o Azeredo da Silveira. Se deu uma abertura para a China, uma coisa bem feita, bem organizada, enfim. Era uma diplomacia respeitada, né, no mundo. Assim. Eu diria que até acima da média das boas considerações eventuais sobre o Brasil. Agora está no nível que eu vi esse André Foster, que é embaixador em Washington, nunca poderia estar lá uma pessoa sem senioridade, né? Uma pessoa inexperiente. De repente se vê como embaixador no principal posto para a diplomacia brasileira, né? Tem um leque de postos que não são exatamente aquele do circuito de Elizabeth Arden, né? Paris não está mais nisso, né? Mas eu vejo OMC, eu vejo ONU, eu não vejo OEA, eu vejo primeiro Washington, vejo segundo para nós a Argentina, né? Tem a China agora, que realmente é muito importante, enfim. Mas ele sai e uma moça de uma televisão brasileira foi entrevistar o André Foster no dia do discurso, tinha acabado o discurso de inauguração do governo Biden. Aí ela chega e diz: embaixador, qual a sua o que o senhor achou do discurso do presidente Biden? Aí ele disse assim, fez uma cara assim, a mais inteligente que ele pôde, né? Ele disse, eu acho que ele ainda está um pouco perdido. Eu olhei para o cara e falei, nossa mãe do céu. Quer dizer, são vexames em cima de vexames, né? Se cerca mal de pessoas. As boas pessoas, como o general Santos Cruz, ele dispensou, né? Brigaram, enfim. E eu não sei, eu acho que a gente precisa ultrapassar essa fase dele. E também, em relação ao PSDB, nós precisamos fazer o PSDB voltar a protagonizar Deixa eu te interromper, porque a gente saiu direto. Foi. No começo eu nem sabia que estava no ar.
Não, não estamos nada já há um tempão. É que eu tenho um ritual, gente, eu quero voltar, eu quero chegar exatamente onde você ia chegar, que é na questão do PSDB, que acho que vive uma crise de identidade e tal. Mas aqui tem uma espécie de um ritual, de uma liturgia, que é a pessoa contar, e eu faço questão para ficar um registro jornalístico, sua origem, como é que você entrou na política. Você tem uma coisa muito sui generis, que você, na juventude, você foi comunista e foi diplomata. Conta aí como é que é a sua entrada na vida pública, a gente tem tempo. Aí vamos É, chegar logo na chapa eu, eu, quente. eu fui, de fato, comunista, porque por uma razão bem simples. Meu pai era um nacionalista, né? Era isso que ele era, e uma pessoa politicamente liberal, né? E meu pai, minha casa foi invadida, foi minha mãe humilhada, aquela coisa toda. E aí eu estava entrando na universidade, Faculdade de Direito, a antiga Nacional, hoje o FRJ, né? Lógico que não foi difícil o pessoal me recrutar, porque eu estava muito amargo com tudo aquilo que eu estava vendo, né? E estava muito amargo. E entrei. Aos poucos, com o tempo, né, eu fui, enfim, entendendo de outro jeito o mundo, né? E tenho um enorme respeito por aquele passado, por muitos companheiros e por pessoas que nem são da minha geração, mas que eu sabia brilhante. Você vê pintores, né? E dramaturgos e pessoas fantásticas que mostravam que o PCzão, Partidão, ele era iluminado, ele era iluminista, né? Ele tinha... E isso me dá muito orgulho de certa forma, vinculado minha biografia a isso. Depois eu entendi que não, que eu tinha que fazer o jogo dentro da luta pela democracia, tal como o Ocidente a vê. E entrei, fui candidato em 78, a primeira vez, fiquei como primeiro suplente, com 3 meses de campanha, foi uma coisa muito rápida, assim, mas fui o segundo mais votado na capital. E foi uma votação muito bem bonita, tive todos os centros acadêmicos, todo mundo apoiou, foi uma coisa muito bonita. E em 82 me elegi, depois fui prefeito em 88, aí fui candidato a governador, e eu acho que a eleição não foi muito honesta, né? Mas tive um desempenho fantástico também, sempre com aquela coisa de que estava renovando de verdade, né? Hoje eu fui eleito prefeito enfrentando o maior mito que o Amazonas teve no século XX, que foi o governador Gilberto Mestinho. Eu enfrentei. E, se eu não me engano, eu creio que você até me entrevistou nessa época. Quando eu vim, foi dessa eleição, eu me lembro que foi uma coisa que foi intermediada pelo meu amigo José Eudes, seu amigo também, José Eudes, velho Eudes. E aí... Vamos registrar. Zé Eudes foi um dos 3 deputados sim, que votaram no com colégio Tancredo. eleitoral com Tancredo, Zé Eudes, Zé Bete Eudes, Mendes, Ayrton Soares e Bete Ayrton Mendes. Soares. E o Bete Mendes. PT, que faz o discurso assim, expulsou os 3, né? Expulsou os 3. Expulsou os 3, assim como não assinou, falou hoje, não, só para registrar, fala muito da Constituição, não assinou a Constituição de 88, né? Não assinou e foi. E depois eles dizem que cumprem a Constituição, né? E, enfim, eu vejo que foi assim um momento infeliz aquele deles, porque tinha um deputado, um dos 8 deputados deles, era o rapaz do líder sindical ali do ABC Paulista, eu esqueci o nome dele, muito amigo do Lula. Eles eram 8. Então tinha o Dulce, tinha esses 3 que saíram, tinha ele era um cara assim bem... Pra você ter uma ideia, nós éramos muito amigos. Vicentinho? Não foi outro. O nome dele está querendo sair aqui, eu não estou conseguindo. Ele chegou para mim e disse assim uma vez, me abraçou e disse assim, puxa, imagine, nós éramos tão ligados, tão unidos, e agora nós estamos em campos opostos. Aí eu falei, Djalma, bom. Eu disse, Djalma, puxa vida, a gente tem que olhar pelo lado positivo.
nós conquistamos o direito de discordar. Enquanto havia uma ditadura, nós não tínhamos o direito de discordar. Aí ele ficou pensando, enfim, mas foi ele mesmo que, na hora da votação ele era uma pessoa, de certa forma, muito pura, ingênua, né? E encontrou comigo, ela saiu um pouquinho do plenário, naquele momento da votação, encontrei com ele, aí ele falou assim, olha, eu quero que você fique tranquilo que se precisar dos nossos votos, nós vamos entrar e votar. Seria uma senhora demonstração de oportunismo, né? E aí votar para salvar uma situação, enfim. E queriam, como eles tinham a ideia de que o colégio eleitoral era um instrumento da ditadura, era uma coisa antipática, então eles iam empurrar para nós aquela coisa... isso. Empurrar aquele passivo para nós, né? E não foi passivo nenhum, né? Porque o Brasil tomou seu rumo, enfim. Mas eu acho também que as pessoas vão acumulando vivência, né? Vão ficando melhores, enfim. Eu acho hoje você chegar assim, chamar o Lula de inculto, já é uma coisa que não corresponde aos 100 e tantos países que ele visitou, aos 100 e tantos chefes de Estado que ele conheceu, as enormes dificuldades que ele enfrentou arbitrando crises, né, como presidente, enfim. Então eu acho que é uma pessoa que formou assim, uma cultura não formal, não sem diploma, né, uma cultura mais uma pessoa esperta, inteligente, né, e que eu não tenho nenhuma dúvida que ele deve fazer uma autocrítica dessa história do colégio eleitoral, deve fazer. Arthur, eu te interrompi exatamente quando você estava chegando no PSDB e seria minha pergunta. Eu acho até que a sua candidatura, não sou seu cabo eleitoral, é tempo assim. O PSDB, assim, o PSDB da origem, Fernando Henrique, Serra, não, assim, perdeu totalmente o rumo. Ele é apontado até hoje como um partido de direita. A gente vê bancadas votando com Bolsonaro. O que houve com o PSDB? Isso aí você veja, tem uma pessoa que agora o PSDB aiacista, o PSDB bolsonarista, ele endeusa o Geraldo Alckmin e está para sair do partido, enfim. Ou seja, então deixa eu já te cortar. O governador Dória chegou a defender a expulsão do Aécio. Sim. Você concorda com isso? E não, como você vê a saída do Alckmin, que é a PSDB raiz, seria um sucessor? Vamos lá, Aécio e Alckmin. E porque negaram para ele ser candidato pela 5ª vez ao governo do Estado, ser governador pela 5ª vez. Quer dizer, é uma razão duvidosa. Eu não sairia do PSDB por nada, eu não sei para onde ir, eu não saio do PSDB porque eu sinto que eu vou acabar meus dias políticos no PSDB. Não consigo me ver no outro partido. As minhas medidas não cruzam com nenhum outro partido, enfim. Então, eu tenho, assim, o máximo de serviços prestados ao partido, enfim. E você falou do passado do PSDB, né, no choque com não, assim, vamos tentar. Hoje se fala na terceira via. O PSDB surgiu como a terceira via. E hoje está um partido que não é orgânico. Exatamente. Precisa... por exemplo, quando eu tomei um susto quando eu fui chamado para uma reunião e que a reunião era para decidir se nós íamos era oposição ou não. Eu disse, mas eu sempre achei que a gente era oposição, porque eu, como prefeito da cidade de Manaus, eu fazia oposição ao Bolsonaro, que era o presidente, enfim. Por que o partido aqui, parlamentarmente falando, está tão mal posto a ponto de nós temos dúvida, ou as pessoas têm dúvida se a gente era oposição ou não? Quando eu fui fui líder da oposição ao governo Lula, não tinha ninguém no Brasil que não soubesse que eu fazia uma oposição renhida, né? Oposição dura, uma oposição firme, não era uma oposição de destatá-lo, de desmontá-lo, mas era uma oposição de apontar as coisas erradas mesmo, votar nas coisas que eram certas. Isso é duro na crítica para valer. Acho que esse é o papel da oposição, né? E aí, quando eu olho votos de bolsonarista, tem bancada bolsonarista no PSDB. Você lembra daquele personagem do Jô Soares, que
Margarida, né? Tira o tubo. Tira o tubo, você não quer que eu volte, você não quer que eu volte, porque ele dizia, sabe como é que sabe fulano de tal? Aí ele, sei, é ministro não sei de quê. Põe o tubo de volta, que eu não quero ficar aqui não. Põe o tubo de volta, né? Quer dizer, é um personagem atual, né? Porque, poxa, que loucura. E votar, nós que somos o partido que liderou a derrota da hiperinflação, domamos a inflação, estabelecemos aquele tripé macroeconômico, é, responsabilidade fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. Fizemos as reformas, criamos leis importantíssimas. O PROER, muito mais bem finalizada do que, por exemplo, a Lava Jato ou a Operação Mãos Limpas da Itália, porque havia intervenção dos bancos, os bancos não paravam, tinha uma junta governativa, eram poupados. Substituir o comando. Você tinha que chegar e mudar o comando do Odebrecht e deixar eram poupados os acionistas minoritários, os correntistas eram poupados, enfim, e não se traumatizou a economia brasileira, né? Ela não foi traumatizada. Então, eu digo assim para você, Erlanja, que eu fico um pouco triste. Quer dizer, é o meu partido, é o partido que eu faço tudo para que ele se soerga, né? Mas a gente precisa, inclusive, após estas prévias, assim, buscar uma unidade. Essa unidade tem que partir de alguns princípios. Um é oposição ao presidente atual. Não pode ser diferente. Não pode ser. Eu creio que eu, por exemplo, não fiz nenhum escândalo para pedir expulsão de Aécio, eu nunca fui muito disso. Eu achava assim que o certo seria você ter um dispositivo em que uma pessoa acusada por uma leviandade, você não vai levianamente punir a pessoa. Mas você tem uma pessoa que é acusada com fundamentos, com coisas sérias, que soam como sérias, a pessoa deveria imediatamente ser colocada em recesso do partido, né? E ser absolutamente reabilitado quando se livrasse das acusações que se teriam mostrado falsas, né? E, então, eu acho que o Bolsonaro pode ter se precipitado um pouco, mas eu acho que o Aécio ele fez uma coisa muito ruim e foi ele chegou a ter um bom nível de como candidato, chegou a ter um candidato muito competente, enfim, mas Bolsonaro, no fundo, hoje ele fez uma nota me desmentindo, com muita educação, com muita polidez, né? Mas dizendo que eu estou equivocado, que há muito tempo ele não conversa comigo e que eu não podia estar dizendo que ele não quer candidatura a presidente da República, porque eu sei que ele não quer. Eu sei que ele está... Eu vou dizer qual é o esquema que ele quer. Ele quer ser presidente da Câmara, quer se reeleger, ser presidente da Câmara. Com base em quê? Em base no baixo clero. O baixo clero o elegeria. Porque ele está pregando para vários partidos que o interessante não é você ser candidato a presidente, nem a governador e, se possível, nem a senador. Ter o máximo de candidatos a deputado federal. Porque aí você fica com uma força parlamentar grande, essa força alavancaria uma candidatura de alguém à presidência. E ele daria, segundo eu suponho, tudo é suposição minha, conclusão que eu tomo a partir das atitudes que eu não compreendia no começo, mas agora eu começo a entender, ele vai e diz que e daria a volta por cima e voltaria para o primeiro plano da política do país, né? Eu considero que não, as atitudes dele não estão indicando esse caminho de primeiro plano para ele, não estão indicando, né? Mas eu diria que o PSDB tem que resolver esse seu drama aqui. Por exemplo, a unidade é essencial, mas tem que ter condições. Por exemplo, unidade na oposição. Unidade na oposição. Nós não podemos não desaprender, mas nós temos, o PSDB tem os melhores economistas do país à sua disposição. Todos têm muito boa vontade, alguns estão decepcionados com o nosso partido, né? Mas não faltaria orientação para se explicar, por exemplo, que o que estão fazendo nesse calote dos precatórios, por exemplo, é simplesmente adiar um problema, criar um espaço fiscal artificial que vai servir para candidatura de reeleição do presidente da República, mas que vai fazer
vai resolver muito pouco. Eu sou a favor da ajuda emergencial, claro. Sou a favor de que a gente crie ajuda emergencial, mas que a gente entre também com criança beneficiada, família beneficiária, na escola. E ensino, pode ser o ensino formal, assim, clássico, tradicional, mas com certeza para os mais velhinhos, o ensino profissionalizante, para nós darmos condições de empregabilidade para quem estiver no programa, né? E a gente tem que emancipar essas pessoas, porque se você vira um país que passa 50 anos sem emancipar as pessoas que são beneficiárias dos programas emergenciais, programas compensatórios, você vê que é um país que fracassou, né? Um país que não conseguiu dar... Eu diria o quê? Que 20 anos seria o prazo máximo para você emancipar as pessoas todas. Você faz programa... Quem mudou até esse conceito foi se me permite, o Betinho, né? Quem tem fome Betinho. tem pressa. Então, mas todo bom programa assistencialista ou assistencial tem uma porta de saída, senão Se não tiver a uma coisa porta de de saída, dependência. alguns não querem a porta de saída porque Quer manter o clientelismo. Transforma cidadãos e cidadãs em clientela, né? Em clientela política. Arthur, você citou, estou te chamando de Arthur mesmo. Você não, falou eu lá também, atrás. Eu não seria que teria que ser Arthur mesmo, sempre. De realizações do PSDB, eu costumo dizer, era governo Itamar, quem estava na batuta do Ministério era o Fernando Henrique, que nem podia imaginar que ia voltar a inflação, que é a maior distribuição de renda da história da República foi com o Plano Real, o fim da inflação e tal. O PSDB tem uma tradição de sabotagem. Na campanha de sucessão do Fernando Henrique, o slogan dele é assim, hora da mudança, hora da mudança. O presidente anterior era o Fernando Henrique. Eu estou provocando isso porque é o seguinte, você está falando que dessa prévia o partido vai sair unido. Da minha avaliação, eu acho que o PSDB vai sair aos frangalhos, assim. Imaginando aí, falarei sobre a sua candidatura. Mas se der Dória, o Leite não vai junto com ele, se der Leite, o Dória não vai com ele. Isso pode ser. Isso aí seria lamentável demais, né? Porque eu vejo que as pessoas estão tão desabituadas ao debate. Outro dia o Leite ficou zangado comigo porque eu disse que ele é inexperiente. Mas ele é inexperiente, é verdade, ele é inexperiente. É uma boa pessoa, enfim, acho que está queimando umas etapas, né? O Dória também pulou da prefeitura e quer agora, em vez de buscar... Os dois são contra a reeleição. E a reeleição nasceu na França com balotagem, né? É uma forma de você prestar contas na campanha de reeleição, prestar contas do seu trabalho, né? Nos Estados Unidos a reeleição também deu muito certo, no Brasil deu muito certo. O presidente Fernando Henrique não pediu por leviandade a reeleição. Ele pediu porque ele precisava daquilo para completar o ciclo de reformas de primeira etapa, Mas aí eu vou ter que, de novo, interromper. Mas ele conseguiu a reeleição, de certa forma, alguns dos nossos pecados, não se muda a regra do jogo. No meio do jogo, isso é verdade, Isso é uma coisa que eu meditava sobre isso, acho que ele próprio meditou muito sobre isso também, mas o que ele sentia era assim, eu estou fazendo as reformas, eu preciso concluir esse trabalho, e não concluiu, né? Porque é muito trabalho para se fazer, enfim. E o fato é que a reeleição se cristalizou. Aí os dois são contra a reeleição. E dizem isso como se fosse uma prova de honradez, uma prova de eu sou decente, eu sou contra a reeleição. Quando eu digo assim, olha, você é decente, não tem nenhuma dúvida que vocês dois são decentes, mas podem ser mais lúcidos um pouco, né? Podem ser mais alertas, né? Mais lúcidos. Então, percebam que na França deu certo. Não é um país qualquer. Nos Estados Unidos deu certo. Não é um país qualquer. E no Brasil deu certo. Está aí o nosso presidente. Ele vai submeter ao escrutínio, na candidatura dele de reeleição, submeter ao escrutínio da sociedade. A sociedade, a meu ver, dificilmente vai renovar a confiança em Bolsonaro. Eu não consigo imaginar isso. E
E, portanto, eu também tenho essa impressão, falando com muita sinceridade com você, eu tenho essa impressão de que o ideal teria sido uma coisa fora do... antes da eleição, né? Você já ter regras bem fixas, enfim. Eu, por exemplo, não tenho dúvida. Quando nós fizemos aquele trabalho, derrubamos a CPMF, eu sei que o Lula ficou muito chateado comigo, porque diz o Romero Jucá, ele me disse que ele anotou as vezes que eu falei entre a tarde e a madrugada, né? 48 vezes, ele disse. Que eu fiz 48 falas. Eu não contei, mas ele contou. Disse, poxa, naquele dia estava com o diabo no corpo, né? E aí, eu também acho que o Lula ficou muito zangado comigo. Não foi exatamente porque caiu a CPMF, porque o mundo estava tão pródigo no governo dele, capitais se dirigindo aos países emergentes, e o Brasil sendo um dos portos assim, mais atraentes naquela época, né? com mais atrativos, enfim. Ele ficou, porque eu tenho a impressão que com aquela derrubada da CPMF, nós derrubamos a perspectiva de um terceiro mandato. Que seria, digamos assim, olha, o Fernando Henrique não fez, no meio do jogo, então, no meio do jogo, meu governo está dando certo, uma alta aprovação popular, né? E tudo mais. Quando ele viu que a CPMF não passava, ele, inteligente como ele é, arguto como ele deve ter dito, no meu terceiro mandato também não passa. Aí, nossa, o homem ficou com uma raiva de mim, hoje já passou, mas uma raiva de mim danada, porque fazer o quê, né? Ele estava no jogo dele, né? E eu estava no meu jogo. E não, nem pensei, juro que não. Tempos depois é que pessoas me alertaram e eu próprio comecei a raciocinar e vi que era isso, era o jogo do terceiro mandato. Porque no mês que nós tivemos a CPMF, primeiro mês sem CPMF, a nossa arrecadação subiu um horror. Estava tudo... É aquela coisa que o sistema capitalista de produção tem. Você, mais ou menos de 40 em 40 anos, tem um momento de grande afluência, um momento assim de grande entrada de capitais, ou porque, enfim, geralmente porque os países mais ricos estão com muita sobra de dinheiro e querem um local onde os juros sejam mais altos para investir, outros começam a acreditar no país de verdade, enfim, e pensava isso. Eu acho que a zanga dele toda foi um pouco porque o terceiro mandato não veio, né? Ele agora vai disputar o terceiro mandato, né? Está na disputa, está na luta, né? Arthur, você meio que levantou a bola para o horário eleitoral gratuito da live com o Erlândia, que você, tanto em relação ao Leite quanto ao Dória, você fala que estão precipitando, tinha que ter mais experiência e tal. Como é que você está se posicionando? Por que o filiado, o PSDB deveria... Qual é a sua placa? Por que deveria ser você o candidato à presidência? Olha, eu fui convidado para entrar nessas prévias pelo Bruno Araújo. E eu achei que devia. Primeiro, eu não sabia quais seriam as regras, né? As regras assim não são as melhores para uma candidatura como a minha, porque valoriza muito o voto do vereador, o voto do senador, o voto do deputado, enfim. E é uma coisa meio assim, que eu entendo. Se não fosse assim, não seria implantado. Então, eu aceitei que fosse implantado para, a partir daí, o partido evoluir e aperfeiçoar essa boa coisa que são as prévias, né? Mas eu tinha e tenho, estamos acabando essa fase, né? Eu visitei 24 estados, assim, muito rapidamente, fui a todos eles. Não, deixa eu te interromper, porque tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: você fica acompanhando a grande imprensa, onde eu trabalhei, fala, Dória Leite, Arthur Vigílio também é candidato. Dória Leite, Arthur Vigílio também é candidato. Você não está se mexendo? Não, eu estou muito, eu tô indo os meus meios são diferentes, né? Eu estou indo aos estados, por exemplo, nós conseguimos, porque só o Eduardo Leite recebia um plinzinho, um plim-plim, né? Minha mulher se cadastrou como eleitora, aí plim-plim, parabéns, você está conosco, vamos construir um país melhor, não sei o quê. Reclamamos, claro, e aí passaram a me dar também a lista das coisas, mas me dão no final da noite, final do dia, né? Não sei nem se hoje deram, mas nós aí nos comunicamos com as pessoas, enfim, eu acho que isso aí permite uma boa...
uma boa abertura, enfim. Mas o que eu tinha em mente assim era trabalhar muito a história da democracia como um valor fundamental, essencial, um valor inegociável mesmo, trabalhar essa questão da democracia com os seus detalhes. Então, os Estados Unidos não são um país completamente democrático enquanto houver aquele ranço racista e houver gente capaz de matar o Floyd, por exemplo, enquanto isso acontecer. O Brasil é um país racista. E é incrível como o Brasil é ridiculamente racista, que é um dos países mais miscigenados do mundo. Isso faz de nós um povo muito interessante mesmo. Meu avô, desembargador extremamente culto, ele era negro. Minha avó era uma cabocla do Amazonas, enfim, por parte de pai. Por parte de mãe, meu avô... Assim, as pessoas na época do década de 80 não te chamavam de. Seu apelido não era índio? Não chamavam de índio? Também, os mais chegados chamavam de índio. Mas é E por nós causa chamavam da mais. origem? Eu acho que sim, porque eu sempre fui muito apegado. Eu sempre, desde o meu primeiro dia no Congresso, que eu disse para as pessoas que eu considero que tem o deputado Cafona, né, que ele está querendo uma ponte que ligue da casa do seu Joca até a casa da dona Maroca, né? Nunca foi essa a minha vibe, né? Eu sempre entendi que eu tinha que transformar a Amazônia num, num sujeito de debate, num objeto, ou sujeito e objeto dos dois, de debate assim intenso no Brasil. E sobre essa vilegiatura toda que eu fiz, isso foi muito importante, porque as pessoas começam a comprar a ideia de que, de fato, tem uma riqueza trilionária para se extrair da partir da biodiversidade, e não é da noite para o dia, mas tem que engajar o Brasil inteiro. Eu penso assim, todas as universidades, todos os centros de pesquisa teriam que se unir, formar assim um quartel-general para partir daí, com um governo que apoie, de fato, a biodiversidade. Eles apoiem mesmo a Amazônia, perdão, que eles façam parte disso, porque assim, mais ou menos um salve a Amazônia, ele é a riqueza de todos os brasileiros. Nós não temos mais fronteira de desenvolvimento além da Amazônia. São Paulo é muito grande, importante, mas é isso, vai ficar nisso. A Amazônia é muito mais importante. A Amazônia interessa ao mundo, mexe com o mundo. Ela pode mexer com a geopolítica, porque se prossegue esse desmatamento insano, acaba havendo uma intervenção respaldada pela ONU e liderada pelos Estados Unidos, enfim, com alguns países para dar uma disfarçada. Vou se deparar aqui com uma riqueza fantástica e a Amazônia não seria, então, liquidada, porque antes disso acontecer, aconteceria, por exemplo, essa intervenção. O Brasil é que perderia o seu pedaço mais valioso e viraria um país mesquinhamente pequeno, um país mesquinhamente pobre, um país com limites visíveis, claros, né? Então, eu trabalhei muito isso. Minha luta, assim, eu digo assim, poxa, se eu fosse daquela geração do meu pai, eu teria lutado pelo petróleo nosso. E agora eu me sinto obrigado a lutar não é pela Amazônia nossa que eu lutou, a Amazônia é nossa, sim. Nós temos que merecer isso com uma boa governança sobre a Amazônia. Então, desmatamento, queimado, isso tudo, leva a um choque que alguém pode falar assim, poxa, mas a Rússia é uma potência nuclear, ela não aceita isso. Não, a Rússia aceita, ela aproveita e anexa todos aqueles países que a odeiam, fizeram parte compulsoriamente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela anexa na mesma hora. Assim como a China pega umas 3 ou 4 províncias, a começar por Hong Kong, que prosperou muito e que se desgrudaram da ditadura chinesa, né? Entra lá e pronto, muda a geopolítica do mundo assim em um minuto. E o Brasil perde a sua maior riqueza, perde o seu futuro, perde. Eu queria lembrar só o seguinte: a floresta e as águas, os rios, eles são uma coisa só. Se um acabar, o outro acaba junto. Os rios viram córregos, a floresta foi desmontada, enfim. E a outra coisa, Erlângela, é que eu digo assim, a Amazônia, ela é floresta e água, né?
nós temos um processo que o mundo tenta fazer, alguns países assim de boa tecnologia tentam fazer uma forte dessalinização de águas do mar, né? Mas nunca vão suprir as necessidades de água doce. E, por exemplo, o grosso da água doce do mundo está na Amazônia. A parte da água doce, menos de 3%, um pouco, água doce do mundo, mas a nossa parte, ela é de fácil extração. Tem umas que são de difícil e caríssima extração. A nossa está ali, está na cara. É abrir um porão, botar dentro do navio água e dar a destinação para ela. Quer dizer, eu olho a água como uma possível commodity. De repente, o PEP da água, enfim. Aí, então, em relação às pessoas dizem, eu quero agronegócio da Amazônia. A Amazônia tem, Rondônia sim, mas tem poucos lugares onde cabe de fato o agronegócio. Nosso solo não é bom para a pata do boi, não é bom para... Na relação custo-benefício, soja dá menos do que dariam as folhas que a biodiversidade nos dá de graça, e tipo galinha dos ovos de ouro, porque não acaba nunca, né? Fica aquilo ali de pé. Só quando a árvore morrer, ela já tem uma outra que a substitui. A gente precisa parar com esse desmatamento. Isso é uma questão de interesse mundial, isso tem a ver com o aquecimento global, e tem a ver com a prosperidade do país. Eu queria que o catarinense, o goiano, o gaúcho, o paulista, eles entendessem que é investir ali, porque dali vai sair muito mais dinheiro para todos os brasileiros do que de qualquer outra fonte. Então, eu acredito nisso. Agora, é ilusão alguém achar que a floresta vive sem o rio vive sem a floresta. Os rios voadores, que tem aquele processo de condensação, né? Formam aquelas nuvens que vão banhando de chuva quase todo o território brasileiro, né? E chegam à Argentina, Uruguai, né? E acabam os rios não tendo água. Nós estamos vivendo crises hídricas graves. Se tem a Amazônia desmatada, aí não tem crise hídrica ou crônica, terrível, perversa para todo mundo, né? E as crises hídricas estão aí, incomodando mesmo. Então, a gente tem lá isso. O agronegócio precisa da nossa chuva. Eu sei, mas assim, quando você está indo para a militância, qual é o discurso além da Amazônia? Da Amazônia é perfeito e indiscutível. Aí eu eu lembro que eu falei que era minuto eleitoral Arthur Vigílio. Com o que você acena para a militância para votar em você? Isso aí é uma coisa eu quero mostrar para a militância e para mostrar para o Brasil, além da militância, eu nunca deixei de pensar no Brasil como um todo, é que é uma saída econômica verdadeira essa. E o Brasil é muito ignorante em relação à Amazônia, né? Governantes brasileiros são muito ignorantes em relação à Amazônia. Então, é uma coisa muito importante, muito nobre, né? Agora, democracia com os seus detalhes. Por exemplo, não é democracia se a mulher é maltratada, se o feminicídio não é punido, se as leis as regras da Lei Maria da Penha, os artigos, não são tão fortes na punição. Se nós temos a segregação das mulheres, dá um prejuízo de 10 bilhões de reais em 10 anos. Assim, uma conta simples. Então, a mulher tem que ser respeitada e mais. Ela tem que ser instada e convocada para assumir o seu papel de maioria no país. Nós somos 47% de homens e 53% de mulheres. Então, o que falta para as mulheres mandarem no país, decidirem? Enfim, tantas mulheres preparadas, enfim. Eu converso, vejo algumas pessoas brilhantes dizerem: não quero me meter nessa nojeira que é a política. Aí eu lembro sempre o Sir Edmund Burke, né? Eu digo, olha só, Burke, para mim, foi o segundo maior orador que a Inglaterra já teve, depois do Churchill. O Churchill é imbatível, né? Fala bem, nas circunstâncias em que ele falava, é prova de genialidade mesmo, um homem intuitivo, um homem extraordinário, um grande personagem, né? E eu acho que Mandela e ele, para ver quem era o maior do século XX, a gente tem que ir para o Photoshop, né? Colocando em votação da empate técnico, né?
Mas o fato é que o Burke dizia o seguinte: tudo que o mal precisa para triunfar é que os bons não se metam na luta. Então, é ruim a pessoa se omitir e praticamente cede para quem faz gato e sapato da sua cidadania, cede a sua cidadania para terceiros e que não vêm com boa intenção e tudo mais. Eu estou muito impressionado, mas ao mesmo tempo eu sinto muita receptividade. Eu falo, por exemplo, de racismo. Eu digo, estou numa sala cheia de gente, eu digo, qual é a cor do brasileiro? Que cor nós somos? Eu sou uma pessoa de pele alva, tenho 2 irmãos morenos e uma irmã que é loira. Porque eu ia te falando, meu avô materno, ele descendia de portugueses, holandeses e índios, obviamente. Minha avó materna, ela era descendente de portugueses, índios, claro, né? Então, eu pergunto, qual é a cor do brasileiro? Como é que o brasileiro pode se achar no direito de Ser racista. ser racista? É uma coisa burra, estúpida mesmo, inculta, é uma coisa inculta, né? No entanto, a gente percebe essas coisas todas. Eu vejo assim, a situação que estão criando no país, ela gera inflação, a inflação gera fome, a fome leva algumas pessoas ao desespero, forja prostitutas infantos juvenis, forma criminosos infantos juvenis, forja soldados para o tráfico, né? Ela é uma humilhação brutal, e sobretudo porque não tem porta de saída. As pessoas estão ali vivendo da boa vontade do governo decretar a prorrogação do programa ou não. Não há preocupação com a educação das pessoas, não há preocupação com nós temos as pessoas emancipadas, né? Enfim, então eu falo muito disso. Eu falo, por exemplo, que eu nunca fui uma pessoa insegura em relação ao que eu sou. E, portanto, eu sempre achei muito de baixo nível você praticar discriminação contra gays, Um dia 2 rapazes foram alvejados, entraram num bar comprar comida no fim de semana e levaram para casa deles. Os 2 escaparam, graças a Deus. Um foi baleado no tórax e o outro foi baleado de raspão, enfim. Imagine, estamos num bar, fazendo galhofa com os rapazes não fizeram nada, foram atrás dele, tentaram matá-los. E é uma coisa que parece natural aos olhos de muitos. Então, eu nunca tive esse problema. Eu sempre, quando eu vejo uma pessoa muito homofóbica, eu digo, pô, esse cara não tem segurança da heterossexualidade dele. Porque senão não seria homofóbico. Ele encararia as pessoas como pessoas irmãs, pessoas fraternas, e as classificaria de acordo com o que você diz de mérito ou demérito nelas, enfim. Então, esse pessoal LGBT, Q, I, A, mais, né? Tem que ser respeitado, tem que direito à cidadania, enfim. É uma coisa que eu acho que muda a visão sobre um partido se o partido assume essas bandeiras, se o partido sai da lenga-lenga e assume essas bandeiras. Ou será que não tem ninguém que explique para os deputados nossos que eles estão votando a favor da inflação, que estão votando a favor de um ataque ao Plano Real? E o Plano Real está em pleno vigor. O Plano Real sofreu um ataque grave agora. Ele sofreu um certo ataque do ministro Manteiga na gestão da presidente Dilma, e agora tem sido um ataque para arrasar mesmo, trazendo de volta a inflação, e a gente não sabe se para eles o céu é o limite ou se o limite é além do céu. Eu sempre digo assim, se eu tivesse que dar uma opinião, eu faria assim, olha, eu diria assim, Bolsonaro não é caso de impeachment, é caso de interdição. E já o Guedes é que me parece que seria o caso de impeachment. Não existe impeachment para ministro. Existe, mas eu queria fazer essa figura, criar essa figura, porque ele é consciente, é o consciente da dupla. Ele sabe de tudo, ele sabe o caminho, ele sabe que ele não fez nenhuma reforma, ele sabe que o Bolsonaro criou 70 estatais, ele sabe que eles criaram, ele sabe que essa furação de tetos só dá mesmo em inflação e pobreza, desespero. Ele sabe que
eles não privatizaram uma só empresa. Durante todo esse tempo, o governo já está indo para a sua reta final. Então, aí não vai privatizar nada mesmo. Enfim, então eu fico assim, pasmo. E lhe confesso, eu tinha muito carinho pelo Roberto Campos. O Roberto Campos me dizia que o melhor aluno dele tinha sido o Guedes. E uma vez eu era um deputado ligado ao programa de reforma do Fernando Henrique e fui ao Rio para uma palestra lá e ele falou assim, vou te colocar em contato com o Guedes, você faz uma visita a ele. Aí eu fiz, fui lá. Aí ele criticou muito o nosso governo, porque nos achava lentos. Eu tive a ocasião, ainda no tempo que eu botava toda a fé nele, né, de boa intenção, não exatamente de concordância com tudo que ele fizesse ou dissesse, mas de boa intenção. Eu perguntei para ele, Paulo, e aí? Como é que estava a pressa de vocês? Você reclamou que nós tínhamos pouca pressa. E você não sabe você não sabia o que era lidar com o Congresso. Você não sabia o que era lidar com a diversidade que está ali e conseguir 3/5 em 2 votações em cada casa para aprovar uma medida que desagrada certas pessoas que não entendem. Eu vi assim, desagrada pessoas que não entendem o valor dessas reformas, desagrada pessoas que entendem que perdem com as reformas. Eu via parlamentares que diziam assim, com essas reformas eu não me elejo mais, porque imaginavam que ia surgir um outro tipo de eleitor, que ia surgir um outro tipo de civilização, e romper um ciclo assim iluminado, assim, um ciclo de iluminismo no Brasil, né? Então eu perguntei, pô, e aí? Ele falou, é difícil mesmo, é complicado. Até ali eu botava toda a fé nele. Ele não está conseguindo e não estão sabendo manejar bem, porque o que o Não, Bolsonaro faz... desculpe te interromper. O que os liberais clássicos falam é que dizem o seguinte: pode não estar bem com Paulo Guedes, mas se ele for substituído, o que virá depois já vai ser um. Eu acho até que porque ele assumiu achando que ia poder tocar uma política liberal. Não está eu quero conseguindo. acreditar Quem nisso. vier a substituí-lo já sabe que não é para ir. Eu queria fazer uma ressalva, que eu conheci bem ele como jornalista, até pessoalmente, por mais conservador que fosse, e acho que faz parte da lógica conservador, o Roberto Campos não se furava teto, não. Não Se se furava furava, teto, não. não se É furava. aquela Eu acho regra que elemental, não se gasta mais do que se do que arrecada. arrecada. Pergunta para qualquer dona de casa. Veja, eu só vejo, na verdade, o governo Castelo Branco, a dupla Bulhões, Fazenda e Roberto Campos Planejamento, é uma dupla perfeita. Era tipo você juntar Maradona e Messi num time só, Pelé e Messi, enfim. Agora, eles, para mim, cometeram um equívoco, que depois cobrou um preço alto da gente, que foi a indexação. Eles fizeram reformas importantes, eles, de certa forma, contribuíram para uma tentativa bastante séria de estabilizar a economia, mas eles não atentaram para o fato de que a indexação era uma coisa tão aparentemente milagrosa que a gente tinha que desconfiar dela enquanto capaz de fazer, entidade capaz de fazer milagre, né? Porque a indexação foi o nosso maior problema, né? Ainda temos um resquício e uma lembrança da indexação. Quando eu vejo a inflação disparada desse jeito, e quando eu vejo que essa inflação ela é, se, digamos, tivermos 12% de inflação, aí eu acredito que 4% disso atinge, 4% disso aí atingiu o pessoal do andar de cima. 8% massacra o pessoal do andar de baixo, porque a inflação ela bate justamente naqueles itens de primeira necessidade que uns não se importam tanto com o preço, porque tem recursos para viver de bem, tripa forra, né? Por outro lado, aqueles que são mais pobres, eles amargam um momento assim, muito duro na vida deles. A inflação é uma coisa perversa e eu julgava uma coisa enterrada no Brasil. Eu julgava Impressionante. Impressionante. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique tinha pessoas que falavam com ele até para eleger o sucessor, né? O Lula não tem muita credibilidade, né? Ele ganhou ao longo do governo, mas não tinha. E então, se o senhor fizer algumas travessuras aí, depois o seu candidato conserta. Ele falou, não, eu não caio nessa não.
eu não faço de jeito nenhum, não faço de jeito algum, e não fez. E a eleição se deu com uma enorme honestidade por parte do presidente, que não votou, pediu votos, mas não fez nada de anormal para ele ser seu sucessor, né? Então, eu pensei que a gente tinha superado uma fase mesmo. Íamos entrar numa fase de país estável, né? De país. E isso é uma coisa que me faz muito mal, Fernandes, porque eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho. Eu não consigo mais brigar com essa coisa de país do futuro, porque eu sinto assim como se a minha geração tivesse fracassado, como se a sua geração tivesse fracassado, como se o Brasil, como projeto de nação, tivesse fracassado, porque a gente está indo bem, indo direitinho, daqui a pouco acontece o hecatombe. E, e o fenômeno Bolsonaro não foi para mim uma coisa tão gratuita. Era um desespero do povo com a política. O povo desesperado com a política. Elegeu não só ele, elegeu muito energúmeno por aí. Muito, muito mentecapto, mas muito na onda dele. Não que estivesse colado com ele, mas era a onda do novo, a onda enfim, e apostavam em quem nunca tinha feito nada, em quem não conhecia nada. E não podia dar certo mesmo. Deu em desastres regionais, muitos, e deu em desastre, num brutal desastre nacional e com reflexos internacionais, porque liquidaram com a diplomacia brasileira, que é um agente econômico também. Ela é um agente. O que a nossa diplomacia faz na OMC, se não política econômica? A educação, a confusão que está lá, o pessoal que raciocina melhor saiu do INEP, tem tantas pessoas. Quer dizer, aí eu não tenho nenhuma dúvida. Você perguntou 10 brasileiros assim, educação é política econômica ou política social? Aí eu acredito que a maioria vai dizer política social. E eu entendo que é uma política social muito clara, mas entendo que é uma política econômica muito clara também. É uma mistura de política social e política econômica. É uma mistura muito rigorosa das duas coisas. E assim a gente vai passando o país em revista, vai vendo as chances que nós perdemos, chances enormes que nós perdemos, momentos assim, que deviam ter aproveitado o crescimento, enfim. E estamos vendo cenas grotescas, como essa viagem do presidente dos Emirados Árabes, né? O Paulo contando, pregando a petinha dele, né? Uma mentirinha. E o outro também. O Bolsonaro diz assim: coração não pega fogo, é um. Aí o Paulo diz: estamos crescendo acima do mundo. E mesmo na condição de recessão em 2020, né, nós geramos emprego. Acho que não, o déficit de emprego foi muito grande. Enfim, especializar no emprego crônico, mesmo, crônico, enfim. E eu não entendo, porque eu do Bolsonaro não esperava nada. Quando eu vi o Paulo Guedes, eu dizia: poxa, esse cara vai ser levado. Bom, eu adorava ele falar as bobagens dele no limite. Fala bobagem, mas no limite. Quando a bobagem é homofóbica, quando é anti-direitos humanos, quando a bobagem, quando ele emitia, por exemplo, uma opinião econômica, que pediam dele lá, aquilo ali mexia com as bolsas, mexia com as finanças do país, né? Então eu dizia assim: se eles falassem só besteira, só bobagem, mas não fosse uma bobagem que mexesse com a bolsa de valores, que mexesse com o emprego das pessoas, tudo beleza, tudo beleza. Eu estava acreditando nas costas quentes do Paulo Guedes. Por isso que o Paulo me causou uma grande decepção, de ele ter, de certa forma, compactuado com isso, ter virado assim um homem do time, né? Daquele time. O Paulo, como veio com inflação, é difícil para mim aceitar. Eu digo isso com uma certa dor, porque tinha estima por ele, tenho estima por ele, não vou dizer que não tem, mas me decepcionou no plano intelectual, me decepcionou no plano operacional. Eu pensava que ele ia fazer a cabeça do Bolsonaro e me parece que aconteceu o contrário. Agora, o mesmo Bolsonaro que é capaz de fazer a cabeça do Guedes, ele não é capaz de fazer uma maioria parlamentar. A maioria se volta contra ele. Ele não sabe aquela coisa simples. É o judeu Fernando Henrique a montar uma maioria de 480 parlamentares, deputados e senadores, e, e ao mesmo tempo, o
eu tinha 114, né? Para 594, 114 opositores, que eram duros na oposição. Mas nós tínhamos uma folgada maioria, né? Uma maioria que atraía pessoas com pequenas benesses, atraía pessoas que acreditavam no projeto, muita gente, atraía pessoas que não sabem ser oposição, então, mesmo que não ganhem nada, às vezes nada, são governistas quase que por doença, né? Enfim, então, Luiz Fernandes, eu te digo assim, eu vejo com muita amargura isso, mas acreditando assim que todos os passos que a história de um país indica para ele tem que ser passos aprendidos, né? Tem que ser lições. Então, lição é para a gente tem que estudar o passado para não errar no presente e para poder pavimentar um futuro mais feliz, né? Para os brasileiros. Enfim. Acho que isso é uma lição da história, né? Nós não chegamos a concluir projeto algum. Estamos sem fazer reformas há muito tempo. O Lula fez uma reforma pequena, uma mexidinha na Previdência, reforma pequena, mas nenhuma. Reformas micro ele fez, uma reforma micro muito importante. Ele tinha o melhor microeconomista do Brasil, que era o nosso amigo Marco Lisboa, lá. Ele fez, mas não se empenhou. Estava tudo tão bom para ele, a economia internacional bombando, as commodities com preço nas alturas, o pessoal frequentando assiduamente a Bolsa de Valores brasileira. E tudo bem que ele deve ter dito, poxa, por que eu vou comprar simpatias, enfim. Eu acho que ele, naquele momento, raciocinou abaixo do homem de Estado, que talvez ele tenha aprendido a ser. Mas, uma vez eu falei isso para o presidente Fernando Henrique. E hoje eu não sei como é que seria o eventual governo do Lula, não sei como seria. Eu ainda espero que a gente consiga fazer um bom papel nessa eleição. Mas eu disse para o presidente, presidente, é uma pena que o senhor, eu talvez tenha sido até um pouco indelicado, eu disse, graças a Deus estou com 92 anos, né, e muito forte, muito lúcido, né. Eu disse, presidente, eu não tenho dúvida nenhuma de que a história do Lula, dizer que a economia do nosso governo era uma herança maldita para ele, ele encontrou a cama feita, encontrou quarto pronto, ar-condicionado ligado, encontrou tudo pronto, tudo líquido, né? E muito bem, eu digo, o senhor vai ter um papel na história quando forem se debruçar sobre o seu período, e eu espero que o senhor esteja bem vivo para o senhor. Ele começou a ver como ele é respeitado hoje, né? As pessoas veem nele sensatez, veem nele equilíbrio, veem nele capacidade gerencial, tudo isso que ele mostrou ter, né? E eu digo que o Lula vai ter um espaço menor. Vai ter um espaço menor porque o Lula não continuou as reformas. Ele seguiu o seu eixo macroeconômico fundamental, mas ele não fez as reformas que teriam completado isso. E ele, inclusive, vinha de votar, uma figuraça, né? Eles votavam contra a lei de responsabilidade fiscal, votaram contra o PROER. Eu nunca esqueço um dia aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, que é o Lehman Brothers falindo e arrastando todo mundo em dominó, né? Aí ele, na televisão, diz assim, eu acordei invocado e liguei para o Bush. Eu disse para o Bush que eu tinha o meu PROER. Eles votaram contra a lei de responsabilidade fiscal e foram ao Supremo contra a LRF, né? Meu PROER resolve em 2 minutos essa crise desses seus bancos aí. Ele não estava mentindo, não. Se tivesse um PROER e não tinha nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estavam no liberalismo tão exacerbado que eles achavam que o mercado não exigia nenhuma, como é que se diz, regulamentação. E o PROER não teria permitido aquela mazorca toda, né? Teria colocado as coisas nos devidos lugares, enfim. Então, o Lula acertou com o PROER dele. A gente está encerrando, eu quero voltar para a sua candidatura, mas queria fazer uma penúltima pergunta, que é o seguinte, você acabou falando o tempo todo assim, Bolsonaro, Lula. Digamos que não tem outra alternativa e vai ficar nessa bipolaridade. Os seus 2 oponentes no passado não votaram no PT e votaram no Bolsonaro. Como é que você se posiciona se for Lula e Bolsonaro? Eu até digo qual foi meu voto. No segundo turno, eu votei Fernando Haddad. E teria votado. Votei com consciência muito tranquila mesmo. Achei que eu nem apreciava tanto
a administração dele de prefeito, mas achava que ele era uma pessoa equilibrada, achava que era uma pessoa civilizada e votei no Fernando Haddad. E não me arrependo mesmo. E enfim, ganhou o Bolsonaro. Enfim. O que eu acho? Eu acho assim que eu não devo especular sobre qual dos dois. Eu jamais votaria no Bolsonaro, eu não faria um erro desse. Eu espero que a gente seja capaz de criar uma alternativa. A minha pergunta, Irlanda, é assim, como se fosse eu entrevistador. Eu pergunto, existe generosidade nesses países, nesses partidos do chamado centro democrático? Existe grandeza, generosidade suficiente para, digamos, todos convergir na direção de alguém que fosse um nome realmente capaz de arrebatar o país, capaz de construir um país melhor? Ou será que nós vamos ter candidaturas? Eu soube que você estava ainda há pouco entrevistando o Ciro, né? Entrevistou o Ciro hoje, não foi? Não, eu? Sim, não? Eu ouvi o Não, nome já há dele. algum tempo. Algum Já há tempo. algum tempo. O Ciro desiste da eleição dele? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. O Não, olha Moro só, entrou. isso que você está falando, você tem uma solução pragmática, né? Se reúne todo mundo, vê quem está melhor na pesquisa Pois é, e agora seguem essa juntos. pessoa Né? tem que ser. Mas eu não vejo, sei lá, eu não vejo esse caminho. Eu também sou bastante cético em relação a ele, porque eu vejo que os egos são muito mais fortes do que o amor pelo país, né? Os egos são muito grandes, né? Os egos são incríveis. Eu acho que você está sendo bondoso, um pouco mais do que ego, é ambição mesmo. Ambição é uma coisa. Eu acho justo você ter uma certa ambição. Você não pode colocar sua ambição na frente de interesses que são maiores do que você, são maiores de tudo que você possa representar, ou qualquer um de nós da vida pública possa representar. Então, é claro que eu prego essa união, essa unidade, né? E prego que a gente se dedique para valer a essa luta. Se acontecer a inviabilidade, aí eu não sei, eu acho que a gente vai ter uma escolha muito difícil, mas o PSDB vai ter que digerir certos jabutis que ele engoliu, certas comidas indigestas que ele engoliu. O PSDB, por exemplo, não pode, ao longo do tempo, continuar namorando com qualquer governo que esteja aí. Ele tem que fazer o que nós fizemos no governo Lula, oposição. Porque eu achava muito honrosa aquela posição, sabe, Erlângea? Tem gente que diz, poxa, vocês perderam 4 eleições seguidas e ganharam as 2, a outra com o Fernando Henrique, as iniciais. Eu digo, mas olha que coisa honrosa. Nós fomos 4 vezes para o segundo turno. Então, quando o povo não nos queria governando, o povo nos dizia, seja sério e seja correto, implacável na oposição. O povo nos escolheu para liderarmos as oposições. Então, eu nunca entendi que fosse uma coisa menor, fosse uma coisa que devesse ser subestimada. Eu sempre entendi que era uma grande missão numa democracia. Você, de repente, não é mais governo, você é oposição. Você tem que se portar de acordo com aquilo que o povo te destinou. Você não pode torcer as coisas, enfim. Então, eu creio que nós temos que ter muitas conversas para dentro do partido, temos que ter, sabe, decidir quem fica, quem sai. Eu acho que eu vejo o PSDB como um partido que não tem alternativa a não ser ser oposição ao governo que aí está. E, dependendo de quem ganhe, se ele não ganhar, quem sabe, oposição ou, na boa hipótese, uma aliança para dar governabilidade a alguém que tenha uma boa cabeça, que tenha sido uma novidade no país. Mas é uma coisa curiosa curiosa que, assim, diz a lenda, acho que foi o primeiro governo Lula que chegou a haver uma possibilidade de uma coalizão PT-PSDB, que são mais próximos, né? Mas o Zé Disseu melou eles são mais próximos do PT do que, teoricamente, do Bolsonaro. Naquela época, Arthur, eu tinha muito a ver não, com aquela coisa do Marcos Lisboa assessorando o Palocci, Murilo Portugal. Eu gostava muito da política econômica que eles praticavam. Teve um dia que eu estou vendo uma televisão, aí saio eu e o Palocci, assim, não juntos. E do outro lado o Manteiga e o Mercadante. Aí
Poxa, eu falei, pô, será que eu sou o governo? Cara? Eu sou nominalmente líder da oposição, né? Será que eu sou o governo? Porque eu estava votando na razão econômica, estava votando no bem-estar dos brasileiros, enfim. E houve mérito do Lula naquele momento, porque ele prestigiou, houve muita gente que tentou melar, e ele prestigiou o Palocci. O Palocci depois se portou muito mal com ele, eu acho. Enfim, mas isso é um problema lá dele, não meu. Eu só Mas é acho uma que... coisa assim, eu não vou entrar nessa história de briga de família, mas é curioso como na tradição do Lula, as novas lideranças vão ficando, pelo caminho, né? Mas, enfim, estamos tratando aqui da sua candidatura. A pergunta Então vamos lá. desagradável. Você quer falar alguma coisa antes? Eu queria Não, fazer a última meu pergunta. número é 452. Se estiver tocando me ouvindo, é 452. Não, já teve declaração de voto, mas a minha pergunta é exatamente essa. Eu não sei qual é o critério, não acompanhei, se teve prévia de prévia. Você sempre é apontado como terceiro colocado, sem chance, sem chance. Pois Você é, vai. no Não, debate mas da Globo News, você vai já falar, não, na véspera mas ele vai abrir mão para o Dória e não, tal. porque Com certeza, você essas vai. pessoas se julgam por elas próprias. Elas se veem no espelho e pensam que não veem que o espelho reflete a imagem delas, não a minha. Eu não sou uma Não, pessoa mas, assim, de você tem pesquisa que diga que é viável a sua candidatura? Não, porque nunca colocaram meu nome em pesquisa nenhuma. Agora, eu vi outro dia da Quest, né? Que dava duas para o Bolsonaro e uma para o Leite, um para o Leite. Quer dizer, eu falei para eles num debate, eu digo, então, será que eu tenho menos 4? Ou será que eu tenho mais 6, mais 5? Eu não sei. Sou uma pessoa muito saudada por onde eu ando no país, por onde eu ando as pessoas, restaurante, não tem cidade do Brasil que alguém do restaurante não venha falar comigo, ou na rua. Você parece com aquele senador. Eu digo, eu sou aquele senador. Enfim, quer dizer, talvez eu seja bem mais conhecido que ambos, né? No país. Agora, as regras não são para mim, porque as regras, o peso do voto não é igual, não é o vereador, que é o mais modesto, vale 12,5 vezes mais do que o meu voto, que sou candidato, mas não tenho mandato neste momento. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa assim dura. Eu tenho certeza que fosse uma eleição pau quebrar mesmo, o bicho pegar, para a gente ir para a pegação da rua e para isso, eu tenho certeza que eu Militância. ganharia dos dois. Tenho certeza que ganharia dos dois e me classificaria para uma competição mais dura, debates fortes, com debates. E sobretudo, com o meu jeito de fazer. Eu sou uma pessoa que eu só conheço. O Lula talvez seja o cara mais pegador que eu. Não sei, porque eu pego muito nas pessoas. Eu pego muito. Eu trato mulher com muito respeito, trato moça com muito respeito e procuro ser simpático, aberto. Agora, quando é um jovem, um homem, é uma pessoa mais velha, eu trato com muito respeito. E o outro eu trato com respeito, mas eu pego e faço assim no cara. Eu sei lidar com o povo, entendeu? Eu sei lidar com o povo. Eu não sou uma pessoa dura de cadeira para lidar com o povo. Eu nunca tive, Erlângela, nenhum cacique nacional nem regional botando a mão no meu ombro dizendo confie nesse menino que esse menino tem futuro. Nunca ninguém fez isso comigo. E uma outra característica minha, eu nunca quebrei nenhum mandato meu pelo meio. Todos os meus mandatos foram cumpridos à risca, todos de cabo a rabo. E vou te contar um aqui para nós fazermos um pouco de humor nessa despedida aqui, mas eu te digo uma coisa, eu estava fazendo uma drenagem em Manaus. Aí chega uma senhora bem gorda, assim, tudo nela balançava, muito falante, muito risonha, mas chegou e disse assim, porra, Arthur, você só está fazendo essa drenagem agora, pô? Aí eu falei, pô, mas quantos anos isso é necessário? Uns 15. Pois é, mas eu estou com 4 anos de... Não, eu tinha um pouco mais, porque 17, não sei quanto tempo eu tinha, eu estava começando o ano de 17. Quando teve uma eleição suplementar, eleição extraordinária lá com a queda de um governador, né? Aí ela disse, mas eu gosto de você. Você podia ter feito esta porra antes. Você fez. E o povo é como se fosse meu parente lá. Porque
Eu também falo assim para eles e a gente se dá bem, e não tem distância. Agora, aí ela disse assim, e tem mais uma coisa, cara, eu vou votar em você nessa eleição para governador aí. Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou candidato porque o meu mandato está em curso. Eu nunca rompi, nem vou romper o acordo que eu fiz com o eleitorado que me deu o mandato tal ou o mandato qual. Eu não faço isso. Aí ela falou, tu não vai disputar? Com esses caras que estão lá, não vai disputar? Eu disse, não vou disputar. Ela botou, bem gorda, assim, botou a mão nos quadris, assim, bem volumosa, né? Ele disse assim, pô, mas tu é mesmo um babaca, viu? Tu é mesmo um babaca. Arthur, olha só, teu pessoal falou o seguinte, que eu sempre peço um texto de despedida, assim, nem precisa combinar com ele, não. Chuta aí, fala uma despedida que ele vai vir com o Fernando Pessoa, vai vir com alguma coisa. Você sabe que você mostrou que você conhece meu espírito, a gente tem uma afinidade espiritual grande, eu sinto. Eu venho de Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa, eu sempre ligando a essa luta pela Amazônia, que é uma luta do mundo, né? Tem que ser do mundo pelo aquecimento global, tem que ser dos brasileiros, tem que se desalienarem, né? Se tirarem os antolhos, né? O Fernando Pessoa tem um poema bem simples que diz assim: o rio mais bonito do mundo é o rio que banha a minha cidade. Ele é o rio mais bonito do mundo, precisamente porque ele é o rio que banha a minha cidade. Eu posso dizer uma coisa diferente. O rio mais bonito do mundo é o rio que banha a minha cidade. E ele é o rio mais bonito do mundo porque ele é mesmo o rio mais bonito do mundo. O Rio Negro. Muito bom, muito bom. Adorei te reencontrar com essa vitalidade toda, o mesmo humor de sempre, com a pele de índio aí, né? Você é isso, né? Índio envelhece, mas continua garoto, né? Sempre fiz muito esporte tá muito mesmo. bem. Muito E esporte, a gente sempre se encontrava em Brasília, eu estou aqui desejando te reencontrar, mas é em Manaus, que eu não vou há muito tempo, para a gente comer uma costela de tambaqui. Sim, eu gosto me mesmo. me deu uma saudade enorme agora. Muito obrigado pela sua participação. Lange, um grande abraço. Boa sorte. Muito obrigado. Até breve. Tá bom. Você, muito obrigado. Eu estava observando o êxito desse seu programa, porque o que passou de gente aqui na telinha não foi brincadeira. Os parabéns. Vamos em frente. Em matéria de jornalismo, você nasceu para ser grande em tudo, né? Em todos os seus episódios, você foi grande. E tá bom, muito obrigado. Um abraço muito afetuoso em você. E boa sorte. Um abração.